Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente dá continuidade ao nosso estudo sobre os phrasal verbs, dessa vez com o verbo to take. E tem vários phrasal verbs bem diferentes com o verbo to take. Se você está chegando aqui agora, está pegando essa série do começo, a gente tem outros vídeos aqui onde a gente fala de phrasal verbs, mas eu vou te explicar bem rapidinho como que ele funciona. São expressões em inglês onde a gente junta um verbo mais uma outra palavra e a partir daí a gente cria um novo sentido. Então, com phrasal verbs, a gente não pode traduzir palavra por palavra, porque nem sempre, na verdade quase nunca, vai dar certo. Então, dito isso, explicando tudo de novo, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar os exemplos que eu vou te dar, os contextos e as frases e exemplos. E bora pro vídeo. O primeiro phrasal verb desse vídeo é take off. Take off. Se a gente traduzir palavra por palavra, não funciona, né? Mas eles juntos, take e off, juntos, formam uma expressão que é decolar. Sim, quando a gente está falando de avião, quando o avião sai do chão e levanta voo, a gente fala decolar, certo? Então isso em inglês é take off. Como por exemplo, nessa frase aqui que eu coloquei para você. The plane will take off in a few minutes. Ou seja, o avião vai decolar em alguns minutos. O próximo phrasal verb é take in. Take in, ele tem a conotação de entender, de compreender. Eu posso até levar em alguns contextos, até assim, de engolir, de cair a ficha. Depende muito do contexto, mas sempre com essa conotação de entender, de compreender, de fazer a coisa realmente se assentar dentro da nossa cabeça. Como, por exemplo, nessa frase aqui. It took me a while to take in the complexity of the problem. Ou seja, me levou muito tempo, eu levei muito tempo para entender a complexidade do problema. Perceba que eu uso esse take in, apesar de eu usar take no passado, no começo da frase, mas ele não tem nada a ver com a expressão. Eu uso esse take in, for me to take in, para eu entender, para que eu pudesse, para que a minha ficha pudesse cair. Então, é sempre nesse sentido, nessa conotação. Já o próximo, a gente falou de take in, a gente vai só mudar a preposição. Take on. Take on, ele é bem interessante porque ele fala sobre assumir ou encarar um desafio, encarar alguma coisa que te dá um pouquinho mais de trabalho, que seria, entre aspas, difícil para outros. Como, por exemplo, vou dar uma frase para a gente poder exemplificar isso melhor. She's not afraid to take on difficult tasks. Ou seja, ela não tem medo de encarar ou de assumir tarefas difíceis. Tá? Então, sempre que for assumir nesse sentido de encarar, de traz para mim que eu resolvo, take on. E a gente falou sobre assumir. Assumir nesse caso assim, assumir uma postura, como foi o caso de take on. Mas eu tenho também take over, que a gente pode juntar, inclusive falando take over. Take over também é assumir. Mas ele é um assumir de uma outra forma. É um assumir no sentido de assumir o controle, de assumir a liderança, de você tomar o lugar, não necessariamente à força, você pode simplesmente assumir por aclamação popular ou porque a outra pessoa não quis, enfim. Não vou entrar no mérito dessa questão, mas você assumir o controle, a liderança, a presidência, enfim, né, de alguma coisa. Você pode falar takeover, por exemplo, para um cara que assumiu o volante de um carro, para uma moça que assumiu a presidência da companhia, para uma criança que assumiu a liderança da turma, para alguém que assumiu o controle ou a liderança ou começou a dar os exemplos e a fazer as coisas, né, à frente de um grupo de faculdade, por exemplo. Né? Assumiu a função do outro, já que o outro estava com algum problema. Enfim, eu posso usar esse takeover de qualquer forma. E sim, pode ser um takeover forçado, ou seja, alguém que força a barra para assumir, como não. Tá? Então, nesse caso, assim, por isso que eu falei, não vou ficar aqui julgando o mérito da coisa, porque vale para os dois lados. Tá? Então, vou te dar um exemplo, como eu fiz as outras vezes, vou te dar um exemplo também de como usar esse takeover corretamente. Olha só. He's going to take over as the new CEO. Então, ele vai assumir, ou ele está assumindo, como o novo CEO. Só um parêntese aqui, CEO, caso você não saiba, é Chief Executive Officer, ou seja, seria o presidente da companhia. Tá? Então, quando eu falo he's going to take over, né, ele vai assumir como o novo CEO. O próximo já é take out. Take out é
literalmente remover ou tirar alguma coisa. Como por exemplo, can you take out the rubbish, please? Ou seja, você pode tirar o lixo, por favor, ou retirar o lixo, ou levar o lixo para fora. Também funciona dessa forma. Então, take out é sempre quando vai levar para fora, retirar ou tirar de algum lugar. E esse, ele é bem diferente. Eu confesso que esse, quando eu estava preparando esse vídeo para você, esse foi dos phrasal verbs novos que eu também aprendi, que é take up. Take up, ele significa basicamente você pegar algo novo para fazer, como se fosse um novo hobby, uma nova profissão, uma nova faculdade, um novo alguma coisa. Por exemplo, she decided to take up painting as a hobby. Então ela decidiu pegar ou aprender pintura como um hobby. Até mesmo posso dizer, ela decidiu começar a pintar como hobby. E mais uma, take for. Take for seria me confundir ou confundir alguém com alguma coisa. Por exemplo, se eu disser don't take me for a fool, eu quero dizer não me confunda com um bobo. Então, don't take me for qualquer coisa. Ou take her, ou please don't take her as a, ou for a. Então, sempre não confunda ele, não me confunda, não confunda ela como alguma coisa. Então, take for é sempre confundir alguém como alguma coisa. Eu preciso usar sempre na negativa? Não. Você pode usar isso na forma afirmativa. Sorry, I took you for a... E o último phrasal verb que eu trouxe para você, lembrando que esses são só alguns exemplos, existem muito mais, vários outros, inclusive se você souber algum diferente do que está aqui na lista, deixa aqui no comentário, tá? O último da lista de hoje é take down. Take down tem a conotação basicamente de registrar alguma coisa, anotar alguma coisa, ou seja, fazer com que aquilo seja algo, aquela informação, seja algo permanente, seja algo que você pode acessar depois. Então, por exemplo, vamos pensar nessa frase aqui. Make sure to take down all the important points of the lecture. Make sure to take down the important points from the lecture. Ou seja, se certifique de anotar todos os pontos importantes ou os pontos importantes da palestra. Ou seja, tenha certeza de você registrar tudo aquilo que é importante. Inclusive, vale a dica de, sempre que assistir os vídeos, anota, take down important details, important things. Então, anote, registre as coisas importantes. Por isso que lá no comecinho eu falo, pega teu lápis, caderno e borracha, para você take down everything. E bom, esse foi o vídeo sobre phrasal verbs com o verbo to take. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Então, só clicar no botãozinho ali, é de graça, você não paga nada. E ajuda o canal a crescer e a trazer cada vez mais vídeos como esse para você, tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você no próximo phrasal verb ou em qualquer outro vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto. Tchau, tchau.